Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMcast, como eu sempre digo, o primeiro, o único e o maior podcast do mercado médico hospitalar brasileiro. E hoje a gente recebe aqui o Leonardo de Souza Floriano, ele é diretor-geral da Hartmann Group aqui no Brasil. Leonardo, bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, pelo convite, pela oportunidade. Como a gente brincou, né, demorou, mas estamos aqui, presentes. A gente Grande sabe, honra. né, que além da agenda corporativa para encaixar é difícil, existe toda uma questão de uma empresa multinacional como a Hartmann de autorizar os seus executivos Exato. a virem falar um pouco sobre o mercado. Isso é uma coisa que a gente passa aqui com bastante dos convidados que já vieram. Te apresentei direito, Leonardo. É isso aí. Diretor-geral da Hartmann, eu te conheço há alguns anos já. Eu sei que você vem de uma época onde a Hartmann ainda era a BASF, né, um Exato. distribuidor autorizado. Exato. E conta um pouco da sua carreira, então. Quanto tempo você está no grupo e quais foram qual foi a trajetória até a Bom, direção? vamos lá. Eu estou na Hartmann há 11 anos, mas na BASF, né, que ainda é a razão social da empresa, há quase 14 anos. Né? Eu entrei na empresa ainda enquanto distribuidora, né, Master Dealer da Hartmann no Brasil, entre outras marcas. Então, eu acompanhei a família, né, que detinha os direitos de distribuição da Hartmann no Brasil, e acompanhei o período de transição da empresa para aquisição pela Hartmann. Né? Permaneci na empresa após a aquisição e fui mudando, né, galgando posições, subindo, avançando junto com a companhia aqui no Brasil. Né? Então, passei por funções diretor financeiro administrativo, diretor financeiro e operações, diretor financeiro e operações da América Latina. E hoje, desde 2022, né, quando eu comecei de forma interina, após a saída do último diretor, eu assumi a função de direção geral. Meu passado mais antigo, né, eu sou formado em Direito, então tive uma longa carreira Você é na advocacia. advogado? Essa eu Advogado. não sabia. Então, por isso que muitos me chamam de Doutor Doutor, Leonardo. agora eu entendi o doutor. Exatamente. Ah, Então, muitas pessoas me bacana. chamam, me conhecem como Doutor Leonardo, Doc, Aham. né? As pessoas brincam. E eu sou formado em Direito e atuei por muitos anos. Então, eu estava do outro lado da mesa, né? Eu era um prestador de serviço para empresas e atuei por muitos e muitos anos como advogado, e principalmente em consultoria. E foi através dessa consultoria que eu vim para São Paulo, né? Os antigos gestores da BASF, né, me convidaram para o desafio em São Paulo. Era um sonho que eu tinha, trabalhar em São Paulo, então aceitei o convite, aceitei o desafio e vim para São Paulo. E até o presente momento, tudo dando certo, né? Estou aqui já há 14 anos, né? Então, eu acredito que foi uma mudança bem sucedida. Me orgulho muito das duas carreiras, né? A de advocacia e a de executivo. Acho que as duas Se ajudam, complementam, se inclusive. complementam absolutamente. Eu sou formado em administração também, né? Minha primeira formação é administração. E uma administração me ajudou na minha carreira jurídica, porque eu atuava na área tributária, né? E principalmente na área tributária corporativa, eu atendia inúmeras empresas, Brasil afora, Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo. Então, isso me deu a administração me deu uma visão, um suporte muito grande para o direito. E quando eu mudei, né, de lado da mesa, o direito me deu um suporte muito grande para a gestão. Né? Você passa a ter uma visão de riscos, você passa a ter uma visão de possibilidades, vou te dar uma visão de sociedade. Né? Então, eu acho que são carreiras complementares que me ajudaram nessa trajetória aí, em especial dentro da Hartmann. Né? Novamente, 11 anos, boa parte da minha carreira dentro da Hartmann, uma empresa que me deu inúmeras oportunidades e a qual sou muito agradecido. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco de acreditar, né, naquilo que você está fazendo e as coisas vão casando. Né? É bem interessante porque a gente conhece empresas que eram distribuidoras, se tornam master distribuidoras, às vezes são adquiridas pela própria fabricante que Uhum. representa, muitas vezes não. A fabricante opta por sair desse distribuidor e abrir um CNPJ próprio, né? E esse distribuidor muitas vezes até acaba mudando de negócio ou fechando, Exato. dependendo da dependência dele. E é interessante a sua carreira é isso, porque você vem do distribuidor, você acompanha o crescimento, a história da empresa e você se mantém. Você vem de uma área administrativa financeira,
se manteve nesse ingresso da Hartmann até assumir a direção geral. Acho que é uma história que mostra o quê? Possibilidade para quem Com está nos certeza. assistindo de que é possível sim você vir de um distribuidor e assumir um fabricante e se manter diante de uma tese. Ainda mais que a gente sabe, né? A consolidação no nosso setor ela existe. Começou, obviamente, muito forte nos hospitais, nas redes, mas nada impede que as indústrias e distribuição também se Com consolidem nos certeza. próximos anos. Com certeza. Você falou muito da Hartmann. Hartmann isso, Hartmann aquilo. O que é a Hartmann, afinal, Leonardo? A história dela, o portfólio de produtos. Vamos lá. A Hartmann é uma empresa sediada na Alemanha, um grupo com mais de 200 anos de idade, uma empresa muito tradicional na Europa. Ela foi fundada em 1818, né? Olha, acho que é a mais antiga que eu já entrevistei É aqui. uma empresa realmente muito antiga. Ela começou como uma empresa têxtil de algodão em 1818 e ela migrou para a área hospitalar, vamos colocar assim, em 1800, meados de 1870, quando ela foi lançado um curativo, à época, muito avançado, né? Parceria entre os filhos do fundador, né? Paul Hartmann Sr. Ele trouxe, em junção com dois médicos, né? Dois profissionais da área de saúde, Joseph Lister e Victor von Bruns. Eles lançaram um curativo para, por incrível que pareça, para atender a demanda existente por uma guerra franco-prussiana. Olha, Eu é tão imaginei, antigo que é lá para eu trás. imaginei que viria alguma guerra na história. É. Exatamente. Né? Então, isso teve esse impacto, essa origem, e daí a Hartmann começou a evoluir, tornando-se efetivamente uma empresa de medical devices, uma empresa, como eu disse, muito forte na Europa, mas com presença no mundo inteiro, né? América, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, Rússia, África, mundo inteiro ela tem presença. E ela tem uma gama de produtos também muito grande. Ela tem o ramo de incontinência, né, que a gente chama, mais voltado a fraldas, produtos de proteção, de higiene. Tem a linha de wound care, que é a linha que nós aqui no Brasil nos dedicamos mais. Tem uma linha de desinfecção, linha de prevenção de riscos, de paramentação cirúrgica. Nós temos produtos de higiene como álcool, gel, esse tipo de produto, e uma série de outros, sets cirúrgicos. É tanto produto que eu não sei nem listar. A gente brinca, né, que se você pedir uma brochura, um portfólio da Hartmann, olha, você tem que falar, você tem que especificar, porque não tem como te dar o portfólio inteiro, porque são mais de 50 mil itens distribuídos entre uma série de linhas. Então, ela cobre um raio muito grande de produtos, né? Farmácia, hospital, home care, tudo que você imaginar, a Hartmann está presente, né? Como disse, um grande player na Europa e por isso, né, essa pegada de presença, ela enxerga todos os ramos, né, do atendimento à saúde, foco, né, em apoio não só ao paciente, mas aos profissionais de saúde, né, muito grande, né? Isso é um valor da empresa. Então, ela está sempre atenta a isso, sempre buscando inovação e a cobrir esses nichos e essas necessidades do mercado. E o Brasil para a Hartmann, como funciona essa entrada tardia da Hartmann, entre Sim, aspas, né, de vir com sim, entidade própria, mas antes exato. representada por distribuidor? Como que o mercado brasileiro ele é representado, vamos dizer assim, na Hartmann, em termos de, obviamente, volume, participação, mas também das peculiaridades, né? O que aqui no Brasil funciona mais, que talvez no mundo não seja Uhum. tanto foco da Hartmann, ou o contrário, que lá fora na Hartmann é um produto talvez estrela, que aqui no Brasil ainda tem oportunidade de crescimento? Eu acho que, até por desafios logísticos, né? Eu acho, né, estamos aqui nesse. Hum. A linha de curativos é aquela que, para a Hartmann, mais sobressaiu aqui no mercado brasileiro, né? Por causa do valor agregado do produto, a, a questão da movimentação dos produtos, né? O custo logístico impacta muito a operação. Então, naturalmente, a empresa foi se dedicando a uma linha que trouxesse maior rentabilidade, maiores inovações. Então, esse acabou sendo um pouco do foco e como a gente trabalha, né? Então, isso é até algo mais particular do Brasil. Quando você fala as particularidades, essa
participação não só do Brasil, né, mas eu falo Américas, né, que é algo muito parecido, né? O Brasil responde para as Américas, os Estados Unidos. Uhum. Então a maior particularidade que eu vejo é essa participação mais quase que exclusiva de curativos. No grupo é muito mais comum que os países tenham uma participação mais dividida, né? Todo um pouco de cada uma dessas linhas. Mas até por questões geográficas, né? A gente acabou trazendo e focando naquilo que a gente entendeu que seria mais, não só mais atrativo para o grupo, mas também mais viável para o nosso mercado brasileiro. Fora todos os desafios naturais, né, do mercado brasileiro. Mas eu acho que o que eu ressaltaria como peculiaridade seria isso. As empresas do grupo são muito mais diversas que nós aqui no Brasil. Que, aliás, o mercado de curativos no Brasil ele é muito interessante. É um mercado que, pelo menos há de 10 anos para cá, ele é crescente, é visível isso. É um mercado que possuía margens ainda saudáveis para se trabalhar, né? A gente vê uma pressão muito grande do setor em comoditizar, em empacotar, Uhum. mas o mercado de curativos, de alguma forma, ele é resiliente, ele tinha o seu modus operandi, mas, obviamente, como todo mercado saudável, com margem, atrai a concorrência, atrai competição, atrai os interesses. Como que você vê o mercado de curativos hoje, Leonardo, de um ponto de vista macro mesmo, Uhum. né? O que o mercado brasileiro de curativo consome, o porquê consome. A gente entende um posicionamento mais premium da Hartmann, assim como outras marcas Claro. estrangeiras também se posicionam. Você tem ali um mercado público também, né, que trabalha mais preço. Uhum. Então, qual que é a sua visão do mercado de curativos? É um mercado ainda em ascensão? É um mercado maduro? É um mercado em declínio? Olha, isso depende muito do público, na minha visão, que você está alcançando. Eu acho que você tem um mercado privado ainda buscando inovação, buscando soluções, e às vezes inovações que vão refletir em economia para a própria instituição. Hoje você possui tecnologias que vão fazer a mesma coisa que um determinado produto mais simples fará, ainda que unitariamente mais caro, mas com um ganho de escala ou uma economia médica muito maior. Você vai ter um rendimento, menos trocas, maior absorção, uma série de fatores tecnológicos que vão te entregar. Então, existem hospitais, né, não vou citá-los, mas que todos conhecemos, que estão na vanguarda e que buscam sempre esse tipo de produto. Então, eu acho que é um mercado ainda que tem espaço para crescimento. Muito embora, com certeza, né, essa movimentação que nós temos no mercado já de muitos anos vem permitindo a entrada de cada vez mais competidores. É um mercado muito competitivo e você tem os layers, né? Você tem produtos premium, você tem produtos intermediários, você tem produtos mais simples que acabam sendo voltados principalmente para a área pública, muito embora a área pública também, em determinados locais, prima também pela qualidade. Você tem todos os cenários possíveis. Por isso que eu acredito que há espaço para todos, há espaço para produtos de qualidade, há espaço para produtos mais simples, né, respeitadas as singularidades de cada mercado e cada canal, mas eu acho que é um mercado que ainda tem espaço para todos. Eu não vejo em declínio, não vejo numa ascensão meteórica, mas eu vejo ele num crescimento gradual. Acho que ele vem crescendo, a tecnologia também, o avanço da tecnologia vem permitindo que algumas tecnologias fiquem mais baratas e acessíveis. Baratas talvez não seja o termo, mas mais acessíveis, inclusive para aquelas instituições que não têm a mesma condição financeira, né? Eu vejo hoje, né, quem é do mercado sabe, acompanha produtos que em determinado momento custavam 10x, e hoje custam 2x, e isso democratiza a saúde, né, no meu ponto de vista. Então, eu acho que há espaço para todos, o mercado ainda cresce, ainda existe demanda, existe vontade das instituições, que eu acho que é mais importante. Então, por isso que eu vejo, na minha sensibilidade, né, eu acho que nós temos ainda um mercado, um crescimento gradual, mas ainda em crescimento. Eu não sou especialista no mercado de curativos, mas eu concordo com você. Eu acho que houve uma ascensão mais meteórica uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, mas ainda é um mercado em ascensão, buscando talvez a curva da maturidade, Exato. né? Onde
vai se estabelecer ali Uhum. um mercado e todo mundo vai trabalhar nele. Um ponto que eu vejo no mercado de curativos, me corrija se eu estiver errado, que talvez uma peculiaridade desse mercado é a importância da enfermagem, né? Você trouxe um ponto que eu vou trazer mais para frente do episódio, que são as tecnologias, o que Uhum. que isso vai mudar, tanto no produto quanto nos negócios. Mas eu vejo que a educação do time da enfermagem, uma Uhum. boa equipe de vendas, talvez até formada por enfermeiras, para estar ali ajudando a manipular muitas vezes a ferida do paciente, utilizar o produto, é um fator competitivo, é um diferencial, certo? Com certeza. Eu acho que não só na Hartmann, mas em muitas outras empresas que eu conheço, boa parte da equipe de venda é formada por enfermeiras. Uhum. Existe até uma, vou dizer uma resistência, mas é natural que o enfermeiro da instituição de saúde queira ser atendido por alguém que fala a mesma língua, né? Então, naturalmente, existe uma sinergia entre um vendedor enfermeiro ou um vendedor da área de saúde, né? Porque Uhum. às vezes não necessariamente um enfermeiro, mas é muito comum e é incrível como você vê pessoas, né, que saem do assistencial, né, da enfermagem assistencial e se transformam, vão para a indústria e mostram, se descobrem com um perfil jamais imaginaram que seriam, né, vendedores, executivos de venda, sales executive, o nome que o seja, né? Eles transformam a sua atividade e encontram ali um modelo de trabalho que jamais imaginaram que teria, porque é algo que não é tão comum. Lá fora não é tão comum, né? Eu discuto isso muito, estive recentemente num evento da empresa fora e quando se discute, né, força de vendas, para eles não é, pelo menos com aqueles que eu conversei, é incomum, né? Eles são vendedores de fato, com grande conhecimento técnico, são treinados Tá. de forma muito forte na parte técnica, mas não tem essa característica de vendedores enfermeiros. Aqui no Brasil é algo que praticamente se institucionalizou, Talvez né? pelo Brasil ser mais relacional, você tem Exato, até essa mistura do vendedor que também é enfermeiro e que entra de fato ali na exato, utilização do produto. exato. E eu entendo, quando você pensa, né? Você imagina, você gostaria de discutir algo com alguém que sabe o que você está vivendo, que esteve do outro lado, trabalhou no assistencial e sabe os desafios, muitas vezes financeiros, desafios de acesso. Então, é natural que você busque pessoas semelhantes, que você se crie relacionamento mais fácil, né? Então, eu entendo e acho, inclusive, que é, sim, algo, uma realidade que eu não vejo que vai mudar tão cedo no Brasil, né? Inclusive, né, para o mercado de enfermagem, para quem não sabe, existe um mercado, né, de trabalho muito forte e que eu acredito que seja muito proveitoso para todos na parte da indústria, né? Então, são inúmeras pessoas que estão conosco, pessoas que já passaram pela Hartmann, que são enfermeiras de formação, ou enfermeiros, né? Então você vê que é sim o mercado. Concordo absolutamente E com você você. sabe que uma boa parte do nosso público aqui é composto de profissionais de saúde, de hospitais, e dentre esses hospitais, a enfermagem se destaca. Eu estive na feira hospitalar do ano passado e algumas pessoas me param, né, para conversar e tirar dúvidas sobre o Aham. podcast, parabenizar, enfim. E, incrivelmente, metade das pessoas que pararam para conversar comigo eram enfermeiros ou enfermeiras e Uhum. tinham esse interesse. Ah, a gente está aqui no assistencial, a gente quer entender como a indústria pensa, o que, que é o produto, uma tecnologia nova. Às vezes a enfermagem ela é esquecida nesse processo, né? Se fala muito do convênio, do médico, do comprador, mas ali às vezes a enfermagem. É que no caso de curativo, a enfermagem está muito dentro do processo, mas talvez em outras linhas de produto, onde o enfermeiro não é o decisor, mas ele pode ser um influenciador, Com certeza. né, da cadeia. Para quem mexe com CRM é bem isso. Exato. E às vezes ele é negligenciado por uma visão talvez muito simplista de preço e produto, Uhum. e foi muito interessante. Eu acho que você falando isso atrai muitos, talvez, Com certeza. enfermeiros, profissionais que estão assistindo a gente e fala, poxa, e se eu fosse para a indústria? E será que eu tenho Sim, tino comercial, né? por que não? E de novo, vendas, na minha visão, né, a gente discute muito isso, vendas, você não precisa nascer vendedor, você pode se tornar vendedor, você pode ser treinado para ser vendedor, né? Agora, o dom da enfermagem, nem sempre você consegue fazer isso, transformar a pessoa. Então, existe sim um mercado muito interessante, muito importante na indústria para a enfermagem. Concordo com o que você disse, eu acho que o mercado de enfermagem, às vezes, ele não vou dizer esquecido, mas ele
ele não é colocado em foco e é uma área que deve ser observada com muita atenção. Ela faz parte do ciclo do paciente. Uhum. Você tem um médico, você tem um enfermeiro. E quantos casos nós temos conhecimento de que o trabalho mesmo, às vezes, é feito pelo enfermeiro. E o médico, ele vai Exatamente. prescrever, ele vai dar uma orientação macro, né? Mas a pessoa que vai fazer a coisa acontecer, fazer a mágica acontecer, é a enfermeira. Então, assim, eu acho muito legal isso. Eu acho que é um grupo de pessoas que tem uma vontade de aprender e de crescer muito grande. Você vê qualquer material que você solta, qualquer palestra que você faz, Adere, né? eles Querem aderem, participar. querem participar, querem ter conhecimento, muitas vezes até por não terem tanta oportunidade, como diferente às vezes do grupo médico, mas é um grupo de pessoas que estão sempre buscando se aprimorar, melhorar, ter novas oportunidades. Eu respeito demais. Eu acho que é muito importante que eles tenham esse tipo de acesso e esse tipo de atenção. Não só por nós, mas pela indústria no geral. Eu acho que eles têm que ser vistos e eles são fatores decisivos, né, nesse mercado. E um ponto que você falou, concordo também, que é a questão de vendas. No Brasil, a gente gosta de abusar do talento. Então o vendedor tem que ter o talento, tem que ter o dom. Não, vendas é treino. Sim. É algo que eu falo muito. O vendedor, se você solta um vendedor que só é carismático na rua, sem treinamento, sem um book ali de objeções, na primeira dificuldade que ele encontrar, na primeira objeção que ele encontrar, ele vai mentir. Ele vai prometer algo que ele não pode prometer, porque ele é muito bom com palavras, mas se ele não tem o fundamento técnico, se ele não tem o treinamento, você solta uma pessoa ali que pode te trazer uma quebra de confiança, uma quebra de contrato por uma venda mal feita, mal executada, né? E eu vejo no Brasil muito isso. Sim. Empresas grandes, empresas com produtos consolidados se apoiando no talento do vendedor. E a gente já falou em vários episódios aqui, eu queria entender até a sua visão de vendas do seu setor. Que o vendedor hoje do OPME não é mais o vendedor de antigamente. Antigamente, as vendas no OPME era 100% relacional. O relacional te levava a uma mesa de negociação com preferência ou sem preferência, com preço ou sem preço. Hoje, o vendedor, ele além de fazer esse contato com médico, enfermeiros, no seu caso, ele precisa entender o ciclo de vida do paciente, do hospitalar. Ele precisa conhecer o comprador, qual é o convênio, se é particular, se é público, quem é o decisor ali daquele ambiente hospitalar. Como é que está a sua visão, então? Como é que no mercado de curativos esse novo escopo do vendedor se aplica? Essa guerra invisível entre indústria, distribuição, hospital e convênio, né, para a gente conseguir ter uma cadeia saudável para todos, como é que está influenciando este mercado? Olha, eu concordo com você. Antigamente o mercado era muito relacional, mas eu vejo que isso mudou bastante hoje em dia. Até pela presença mais maciça de outros competidores. Exato. Antigamente você tinha 2, 3 grandes players que colocavam no mercado, ou você comprava ou você comprava. Você não tinha opção. E o mercado ser menos relacional não é ruim. Não. Porque você também elimina uma questão de você coloca um compliance na história, você traz a parte técnica também. Isso gerou, inclusive, a expansão dos bids, né? Hoje é uma realidade na maior parte dos hospitais. Então, o relacional jamais deixará de existir. Eu acho que ele é um fator muito importante na equação. Mas a técnica, a capacidade de venda, aquela capacidade de dar respostas a perguntas que a pessoa nem sabe que tem, isso é muito importante. A pessoa precisa entender, entregar soluções para problemas que a pessoa não sabe que existe. Às vezes você vai trazer uma solução, mas tem solução para isso? Tem. E para isso você precisa de uma bagagem técnica, você precisa ser treinado tecnicamente e também por questões de técnicas comerciais. Você tem que saber enfrentar objeções, você tem que saber a hora de agir, a hora de recuar, porque é um relacionamento humano, você também tem que saber que botões apertar, né? Então, eu acredito que tudo isso, né, a gente discute muito isso na empresa, inclusive, tudo isso pode e deve ser treinado. Você tem que ter o seu relacionamento, né? Você tem que estar sempre treinado tecnicamente e do ponto de vista comercial, de técnica comercial, técnica de enfermagem, técnica de produtos e técnica comercial, para saber como agir. Isso garante o sucesso?
Óbvio que não, porque do outro lado nós temos os nossos competidores, o resto da indústria fazendo a mesma coisa, então todos buscando o seu lugar. Mas eu acredito que esse mundo relacional, você chega até um ponto, você senta com alguém, consegue sentar com alguém, mas você não consegue fechar o negócio, Uhum. porque você falha em algum momento, algum ponto de convencimento, alguma parte técnica, ou às vezes financeira, ou às vezes de timing. Então você precisa ter uma inteligência emocional também, né? Vamos usar um termo, um soft skill aí, para você saber também trabalhar esses demais elementos. Por isso que eu concordo com o que você disse. O relacional é importante, nunca vai deixar de ser, em especial no Brasil, mas eu acho que os outros elementos são tão importantes quanto. Outro ponto, Leonardo, que eu inclusive estava num evento recentemente e no meio de uma fala minha me deu um insight, né? De que vai chegar um momento onde talvez o empacotamento, a restrição no range de preços vai fazer que o desempate ele realmente ocorra com o nível de educação continuada que você dá para o mercado, né? O nível de educação que você entrega relacionado, obviamente, ao seu produto, uma equipe de vendas treinada e outros serviços complementares. Para quem tem instrumentador, um bom instrumentador, para quem tem uma assistência técnica de equipamentos, uma boa assistência técnica e também logística. Uhum, Né? A logística também pode ser um diferencial. Eu falo isso primeiro porque a gente está, claro. obviamente, num podcast de logística, então eu vivo isso, e nesse evento a gente até atualizou nossa missão e visão. Porque tem que atualizar, né? E é Uhum. impressionante como atualizando uma frase na parede, muitas vezes muda a chave. E a gente colocou na nossa missão e visão o seguinte, que a logística, a nossa missão é transformar a logística do setor da saúde em um diferencial estratégico. E a visão é que a gente seja parceiro essencial do sucesso dos nossos clientes. Porque eu entendo hoje, a depender do setor, da região, a logística pode ser um fator de desempate. Queria entender como que vocês trabalham hoje essa questão de serviços em geral e, Uhum. obviamente, dentro de serviços, a logística. Como é que vocês enxergam isso? Vocês têm trabalhado uma logística onde vale tudo? Vamos fracionar, vamos fazer o que for possível? Ou não, estou indo num caminho de padronização maior, de mais controle, menos distribuidor e mais Uhum. controle. Como é que está essa visão de serviços e logística? Vou começar pelo serviço, né? Eu acho muito importante isso que você falou. Eu acho que existem produtos e produtos, e existem demandas e demandas. Quanto mais tecnológico, mais avançado, maior a necessidade de você juntar produtos com soluções. Você não vai entregar apenas um produto para o seu cliente. Você tem que treiná-lo, você tem que orientá-lo quanto ao uso. A gente tem um programa que chama Prevenção em Ação, onde a gente capacita hospitais a prevenir lesões, Interessante. né? Então a gente oferece nossos produtos e a gente não cobra para fazer esse treinamento, né? Nós temos ele, inclusive, em hospitais nos quais a gente nem tem venda. A gente Uhum. é um trabalho de conscientização, é um serviço que a gente presta não só ao hospital, mas também como aos profissionais. É saber medir, é saber prevenir essas lesões. Então a gente tem trabalho de conscientização, né, específicos, nós temos treinamentos específicos com certificação que nós oferecemos a profissionais. Recentemente fizemos um em que tinha mais de 80 profissionais de diversos hospitais sendo treinados em técnicas, em conceitos da área de Uhum. curativos. E a gente tem também, por exemplo, na Hartmann, a gente tem uma biblioteca de vídeos e treinamentos com certificação à disposição de qualquer um. Não precisa ser cliente, qualquer um Interessante. do mercado pode entrar, Hã. chama Hartmann Academy, tem um aplicativo na Apple, no Google, você entra, baixa e você pode assistir uma série de treinamentos voltados para a área, obviamente, né? E você, inclusive, com certificação. Então, oferecer isso, eu acho que, inclusive, é um dos valores, né? Um dos objetivos da Hartmann. A Hartmann tem seu lema, apoia, cuida e protege, e o apoiar é isso, é apoiar não só com fornecimento de produtos, apoiar com conhecimento, entregar elementos e ferramentas para o hospital, para os profissionais, para que eles avancem junto com a tecnologia. Porque não adianta você ter um carro e não saber dirigir, então você Uhum. tem que saber dirigir. Então a gente busca oferecer isso como um diferencial, mas como algo que é um valor da empresa também, né? A empresa acredita nisso e é por isso que a gente vem oferecendo cada vez mais
mais vídeos, mais cursos, mais suporte, né, ao mercado de saúde. Aí, quando você está fazendo uma ponte, né, com outro ponto que você falou da logística, eu acho que a logística hoje vem desempenhando um papel, não hoje, né, desde sempre, é um papel fundamental. A logística, não só a garantia da armazenagem do seu produto, quanto a entrega, fazendo um olhar mais holístico aí sobre logística, olhando mais sobre um ponto de vista supply chain, né? A garantia de fornecimento, de entrada até o fornecimento, a garantia da qualidade da armazenagem, garantir que você está armazenando um produto da forma adequada e perto da sua necessidade, né? A gente, em inúmeros momentos, já discutimos isso. Eu acho que você ter pontos de suporte em várias cidades, em vários locais, para garantir a agilidade, porque hoje a gente sabe, a armazenagem para um hospital é custo. Né? Então, e os hospitais, eles, primeiro, não têm espaço. Sim. E muitas vezes não têm uma capacidade de gestão adequada. Então, eles, não vou dizer dependem, mas eles contam com essa gestão pela indústria, pelos fornecedores. Então, você entregar isso, né, uma gestão otimizada, com qualidade, auditada, com ISO, isso é fundamental. Tanto é que muitos deles fazem inspeções e auditorias nas logísticas. Nós recebemos muitas auditorias de hospital. Imagino isso. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Isso olhando só nesse aspecto. Então, estar próximo e entender a demanda do hospital, da instituição, é fundamental. É estar presente quando ele precisa que você esteja presente. Né? E ter a flexibilidade. Outro ponto é a entrega. A entrega é outra questão que... Isso eu digo que vem do DNA, do DNA. Nós lutamos e fazemos o possível para garantir uma entrega no menor tempo possível e da melhor forma possível para os nossos clientes. Eu acho que esse ponto é fundamental. De novo, a gente volta ao ponto da disponibilização de espaço para os hospitais. Eles não têm. Né? Às vezes você vai visitar um hospital, tem pequenas áreas, também trabalham com operadores logísticos e muitas vezes aquela gestão é muito complexa. E eu participei de alguns eventos, né, que eu vejo que os próprios hospitais também estão avançando com ideias muito disruptivas. Vou usar essa palavra, é meio chavão, mas eu vou usar a palavra. Ideias muito disruptivas para trabalhar essa questão da gestão da logística. Você tem razão. Eu não vou nomear, né, o hospital, mas eu escutei ideias que eles já estão implementando. Tem um hospital grande em São Paulo, implementando uma ideia que eu achei fantástica de alocar áreas dos distribuidores num armazém central para ele, junto com a indústria, controlar de forma conjunta a disponibilidade para dar mais previsibilidade para uma ponta e, ao mesmo tempo, disponibilidade para outra. Eu achei fantástica a ideia, algo que já se conversa há algum tempo, mas escutei mais detalhes recentemente e eu acho que é isso. O que vai, o mercado, né, está evoluindo, buscando formas de baratear a operação, mas baratear garantindo previsibilidade, qualidade e entrega otimizada. Né? Todos nós somos medidos, né? O TIF, relatórios afins, índices próprios da organização. E um dos principais hoje é entrega. On time, in full. É verdade. Completo, os hospitais dão lá o relatório. Exatamente. Então, assim, isso mostra a importância da logística, a importância do supply chain como um todo, né, da sua garantia de qualidade, porque você também não vai conseguir entregar se sua armazenagem não estiver trabalhando de uma forma correta. Na hora que você pede o produto, você dispara o pedido, o armazém não encontra. Ou, puxa, não controlei adequadamente esse produto que está no seu sistema, ele está danificado, você não pode entregar. Então, precisa haver uma sinergia entre indústria, a logística, para aqueles que não têm uma logística própria, né, muito, muito forte, porque o mais difícil é você conseguir cliente. Você perder na ponta da entrega, isso é fatal. Então, a gente precisa escolher bem o parceiro, precisa monitorar o parceiro e trabalhar junto com o parceiro nesse processo de melhoria contínua. Então, eu não tenho como discordar de você. Logística, entrega é fundamental. Acho que 2 pontos que eu posso pincelar do que você falou. Em relação à logística, eu acho que é
É isso mesmo, a questão existem tendências. Há alguns anos atrás, eu nem conseguia iniciar uma conversa de terceirização logística com um hospital ou uma clínica. E hoje você tem 2 grandes movimentos. Você tem um movimento de, como você falou, de ter ali um hub central para todos os fornecedores entregarem ali e o hospital fazer esse last mile por conta própria, Uhum. porque hoje você tem hospitais no centro de São Paulo, muitas vezes, com ruas apertadas, com docas que não foram preparadas para o crescimento daquele hospital. Ou seja, o hospital ele cresce, ele triplica o tamanho dele. A doca continua a mesma doca de 1920. Uhum. E aí você não tem conta, e você tem mais de 500 fornecedores no hospital. Você imagina 500 vans Uhum. de diferentes tamanhos, diferentes pessoas, diferentes horários chegando lá para desembarcar e descarregar produtos. Então, de fato, o hospital começa a perceber que um hub fora do hospital, e se você tendo 1 ou 2 fornecedores fazendo o enxoval, fazendo a reposição, é muito melhor do que você receber 200, 300 pessoas ali na sua doca. E aí você tem o bom fornecedor, o mau fornecedor, acaba gerando um estresse desnecessário, né? Num ponto ali crítico do hospital. E quando você fala de ensinar o mercado, uma nova tecnologia, me lembra muito quando eu recebo aqui pessoas das operadoras de saúde. Muitas vezes a crítica deles é exatamente essa. Me mandaram um produto 2 vezes mais caro com uma tecnologia que eu não sei o que é. Uhum. Chama a gente para conversar, me mostra a tecnologia do seu produto, me mostra o porquê ele é mais caro. E aí a gente vai chegar junto a um consenso se isso cabe ou não cabe, né? Então, muitas vezes, eu acho que existem falhas gravíssimas no modelo hoje relacionado à operadora de saúde, o que ela faz com o fluxo de caixa da cadeia. Mas algumas vezes, dependendo da tecnologia e do produto, a- é é alcançável. Essa Uhum. tecnologia, esse custo a mais, ele é alcançável e ele é retornável. Uhum. Só que falta esse trabalho, né? O que eu mais canso de ver. Sentar todo mundo na mesa. Exato, são fóruns. Eu sou convidado para algum fórum. Eu chego lá, só tem indústria. Aí todo Uhum. mundo blá blá blá. Aí vou no outro fórum, só tem hospital. Aí vou no Uhum. outro fórum, só tem operadora de saúde. Tem que ter esse mix e faz parte ter divergência, né? Numa cadeia onde os incentivos são trocados, Uhum. onde a sua meta de venda talvez seja a minha meta de redução de custo, se não sentar e determinar algumas estratégias macro, não vai sair do lugar. Não Absolutamente. vai sair, Concordo com né? você. De gênero, número e grau. Eu acho que existe, eu acompanho algumas pessoas, né, em redes sociais, LinkedIn e tal, e você vê que isso é colocado. Não existe. Eu acho que falar de um culpado é ser muito simplista. Não existe um culpado. Existe. O mercado de saúde precisa ser revisto como um todo. Exatamente. O modelo faliu. O modelo precisa ser revisto, É. né? Para garantia do futuro do modelo de saúde brasileiro. Eu concordo com essa visão de um plano de saúde, entender a tecnologia, do hospital dar essa visão, ou, junto com a indústria, ter a oportunidade de explorar, Uhum. mas às vezes não existe essa interação, não há a gap, Vontade. vontade, É. gaps, ou existe, né, ou simplesmente desconhecimento. Também vamos Desconhecimento. colocar, existe essa possibilidade na mesa. Desconhecimento. Então, o que eu vejo é que a gente, dependendo, concordo com você, dependendo do fórum que você vai, sempre a outra parte é a culpada, né? É. E ninguém olha para o seu próprio lado, né? Existem falhas, falhas ou pontos de melhoria, vamos colocar assim, em todos os lados. Eu acho que o modelo precisa ser revisto. Você encontrou uma palavra que eu gostei muito. Quando eu falei vontade, eu estava querendo falar desconhecimento. Uhum. Você tem toda a razão. Eu acho que a palavra desconhecimento é a primeira vez que ela é citada dessa forma aqui dentro. E acho que o OPMcast, o podcast, ele veio nessa missão. Existe um desconhecimento muito grande dos próprios profissionais da saúde sobre o PME. Uhum. A pessoa entra no mercado da saúde, ela entra na Hartmann, entra na LogMed, entra num hospital, mas ela não domina o mercado da saúde, porque é complexo, é difícil, é técnico, é conservador. E esse desconhecimento cria essa miopia. Uhum. Eu não vou falar com o cara do lado, eu não vou chamar a operadora de saúde, eu não vou trabalhar junto com o hospital. E esse desconhecimento gera esses gaps que você falou e a gente fica patinando, fica aí naquele modelo do desconto, do volume versus desconto, todo mundo tentando garantir o seu e o modelo maior não evolui, vamos dizer assim, né? E Leonardo, falando de evolução,
eu falei que eu ia perguntar para você de tecnologia. Uhum. Neste mercado, né, pelo menos na Hartmann, o que que a Hartmann tem olhado em termos de tecnologia aplicada ao produto? Uhum. Eu ouvi falar de nanotecnologia, que é algo que pode revolucionar os curativos, mas o que eu queria, né, se você já participou, já viu alguma coisa que deve mudar a forma dos curativos atuarem nas feridas ou, enfim, no mercado da saúde? Olha, é meio complexo falar isso, porque eu posso falar isso alguma coisa hoje e amanhã isso já está ultrapassado. Então, assim, a Hartmann tem no seu DNA a inovação, como eu disse, foi um dos primeiros curativos avançados de Uhum. 150 anos atrás foram criados pela Hartmann. Então, a Hartmann tem em seu DNA essa inovação. Então, ela vem trazendo. Então, são elementos, substâncias, moléculas diversas que estão em estudo perante a Hartmann. Existem modelos de produtos, materiais sendo aplicados, buscando o avanço do produto. Você tem produtos existentes sendo aprimorados para trazer. Eu acho que uma coisa que às vezes, até voltando, né, muito embora a palavra ESG está caindo um pouco num descaso, né, porque ela foi tão Exato, como massificada, tudo que é massificado. que tá, mas eu acho que existe, a gente precisa ter uma visão também o seguinte, dependendo do produto que você usar, você vai gastar rolos e rolos e rolos de gaze ou de um Uhum. filme, você tem um desperdício de material absurdo. Quando você tem, às vezes, uma solução que não só vai te dar um elemento, um curativo, seja ele qual for, que vai te dar o mesmo conforto muito maior, avançado, e você vai diminuir o desperdício de produto. E muitas vezes os hospitais, não só hospitais, instituições em geral, olham para um lado, pregam ou querem enxergar uma coisa, mas não enxergam o outro lado aqui, que é, poxa, eu estou desperdiçando X quilos de produtos aqui, podia estar desperdiçando, ou Uhum. gastando, né, despendendo X. Então, existe essa evolução, né, da quantidade, diminuir o número de trocas, diminuir a quantidade de material, a pegada de carbono na produção, muitas vezes também não se enxerga isso, né? Então, a Hartmann vem inovando, mudando. Eu estive, como eu disse, recentemente na Alemanha, numa reunião com meus pares, e lá foi apresentado um pipeline imenso de produtos, né? Então, assim, mas de novo, quantos desses chegam ao mercado? Porque o pipeline é imenso. Uhum. O que eu digo é difícil acompanhar a mudança, porque o que pode ser algo inovador hoje, amanhã, 2 dias depois pode não ser. O que eu posso te garantir, né, é que muito do que a gente tem hoje, eu acredito, em 5 anos, talvez esteja sendo, praticamente já esteja, vou dizer em desuso, mas já não será a tecnologia de ponta. E eu vejo porque eu olhei, né, tive acesso em primeira mão, eu vi que muito daquilo que a gente tem hoje, ó, daqui a, isso se tanto, Ah, 5 anos. isso é o que você falou. Esses são os benefícios primários, você cuidar melhor de uma ferida, economizar e ter menos desperdício. Agora, se você abre o leque e analisa os efeitos de segunda, terceira ordem, a gente está falando de infecção hospitalar, redução de sepse, diminuição do tempo de internação, né? É um ganho em cadeia enorme que essa tecnologia pode trazer. Eu vou te falar até mais, às vezes a gente vai conversar, né, e as pessoas não fazem algumas contas, né? É porque também é difícil medir, né? No dia a dia você Uhum. medir, olhar. Existe um fator financeiro, um fator que às vezes não é medido por hospitais, instituições, clínicas, que é o tempo de troca de um curativo, de qualquer produto médico. Quanto tempo leva e quantas vezes um enfermeiro ou um profissional só precisa ir lá para fazer uma troca? Aham. Vamos dar, para sair de curativos, né? Quantas vezes ele precisa fazer uma troca de uma fralda de incontinência para um adulto? Então, se você tem um produto que você pode permanecer por 8 horas ao invés de 4, é a economia do trabalho do enfermeiro. É Sabe quem menos tempo. mede isso? Você lembra aquelas consultorias bem raiz, que o cara vinha com um Mas é isso cronômetro, mesmo. e ele vai cronometrar todas as atividades e os fluxos de um leito Exato. hospitalar? É É aí que isso. você encontra essas. E é uma economia meio invisível, que por mais que você queira, às vezes, explicar, mostrar, assim, você tem que fazer um teste. Você vai ter que ir lá, Uhum. olha, né, tecnicamente eu garanto isso, a pessoa tem que fazer um teste por X dias, ficar lá olhando a tela, se convencer. Mas às vezes o modelo dela, e às vezes a gente enfrenta situações que, não, mas
a minha padronização é assim, eu faço 8 trocas. Poxa, mas você não precisa fazer mais 8 trocas, pode fazer 4. Então, é uma mudança de conceito geral. Tá certo, tá errado? Quem sou eu para dizer? Eu estou dizendo que a gente precisa estar aberto a essas mudanças. Então, é uma coisa muito maior do que simplesmente o preço do produto, o custo do produto e os aspectos sociais, o descarte do produto. Imagina, de novo, uma fralda você pode trocar 4 por dia e outra que você troca 8. Imagina Exatamente. a ponta do descarte desse produto. Então, são muitos elementos, né? E a inovação, em geral, em especial na Hartmann, vem para isso, visando o conforto do paciente, conforto do profissional de saúde e a instituição de saúde. Eu acho que a gente precisa ter médico, né? Óbvio que a gente tem que mencionar, a gente tem que olhar essa cadeia como um todo, porque ela precisa ser palatável e aceita por todos eles, porque a Hartmann não pensa só em uma ponta, só no paciente. Óbvio, o paciente é o centro, mas você tem que atender também toda essa cadeia, para que você torne a experiência do profissional de saúde e da instituição também melhor. Então, as inovações, de novo, virão, tanto em equipamentos quanto em inteligência artificial. É isso que eu ia perguntar. E a tecnologia Óbvio. aplicada aos negócios? Sim. Né? Não só a tecnologia ali, talvez, da molécula Uhum. em si. Aplicada aos negócios, inteligência artificial, o que você tem visto também que vai mudar aí a forma de fazer Olha, negócio? de novo, outra palavra que virou chavão, né? Inteligência artificial, né? Eu tento fugir, mas não tem como. Inteligência artificial já é uma realidade, já existem. A própria Hartmann tem um produto que faz identificação de curativos através de inteligência artificial. Não está presente aqui no Brasil, mas está presente na Ele Europa. escaneia a ferida e... Ele faz uma avaliação e sugere um tratamento. Olha só. Então, isso já existe e não é de hoje, existe já tem algum tempo. É que agora, com a evolução da inteligência artificial, isso está ganhando mais e mais. As pessoas, quando você falar em inteligência artificial, vamos voltar 3 anos atrás, 5 anos atrás, falar em inteligência artificial, você ia pensar em Era o coisa de filme. chatbot Você ia pensar em alguma coisa de filme, você jamais imaginar quanto isso ia evoluir no tempo que a gente tem. Hoje né, a gente joga no ChatGPT, fala uma imagem qualquer, ele cria para você. Então, a evolução é muito... Então, isso ganhou, eu acho que vem ganhando corpo, né? Não só como um produto à disposição do mercado, mas eu acho que é um facilitador da utilização. A gente tem alguns produtos que estão imbuídos dessa inteligência artificial, que te avisa troca, que te avisa pressão, que te avisa uma série de elementos. Você controla quedas numa sala, principalmente de idosos. Então assim, a tecnologia, outro chavão, ela veio para ficar? Não, ela já está aqui entre nós, ela tem que ser utilizada. Então isso virá, Hartmann está de olho nisso, já implantou, de novo, nem tudo, né? A Hartmann no Brasil, ela é um pedaço da Hartmann global, né, que tem uma forte presença principalmente na Europa. Então, assim, muita coisa já está no mercado. Agora, aí é a questão do acesso também. Exatamente. Aí você começa a ter isso. Quanto que você vai ter acesso a isso? O mercado está disposto, né, ou tem a visibilidade para poder adquirir. Então, assim, inovação em processos, né, industriais, né, eu tive isso já há anos, né? Estive num armazém, né? Numa logística da Hartmann, como existem outras aqui, eu sei que existem no Brasil, mas não são muitas, mas eu sei que existem. Armazéns que operam no escuro, né? Você sabe do que eu estou falando. Completamente movidos a robô. Não tem luz no armazém, porque o robô não precisa de luz para operar. Então, quantos centros... Olha que interessante que você trouxe, Leonardo. Porque o senso comum é você iluminar um galpão com robôs, porque a gente está acostumado, pelo menos. O robô não precisa de luz, ele não enxerga, né? Eles acendem para você tirar foto. Exato. Então você olha lá o robô, mas você não precisa. O galpão, e você tem alguns subterrâneos. Eu sei que tem alguns no Brasil, o custo é alto, né? Por causa das máquinas, implantação. Mas lá fora é super comum. Você tem operadores totalmente robotizados, que não tem a pessoa só para... Deixa eu ver se o robô está funcionando, né? Então, assim, muda muito. E isso foi visitas que eu fiz 10 anos atrás, né? Então, com o avanço da inteligência artificial, isso está sendo potencializado. Então, eu acho que não só em operação, entrega, medição, tempo de reposição, planejamento,
né? E a Hartmann busca trazer isso para os seus clientes. Não só oferecer facilidades tecnológicas em seus produtos, mas facilidades e serviços, né, como a gente disse antes, para garantir essa jornada conjunta produto barra aquisição barra utilização de uma forma otimizada. Então, Não sei se você viu um vídeo do primeiro hospital operado por robôs na China. Então, não assisti. robôs pelo hospital todo, e eles criaram trilhos nos tetos, então toda a dispensação de material, o transporte de material de um leito para outro ou de um setor para outro, tudo vai por esses trilhos e vários robozinhos autônomos fazendo, né, o preenchimento, a administração de medicamento, a logística interna mesmo de um hospital, assim, foi Não, incrível de ver eu isso. não assisti, mas não duvido nada, porque eu acho que já está tão próximo da gente, eu acredito que é uma evolução óbvio, né? Eu até vou voltar a uma questão que a gente estava falando, né, de avanço, quando eu falei de produtos que serão substituídos em 3, 5 anos, mas a gente tem sempre que levar em conta que o Brasil é um país múltiplo, né? O Brasil ele tem realidades socioeconômicas muito distintas. Uhum. Então, a gente atende, né, na Hartmann através de distribuidores, parceiros, quase todos os estados brasileiros. E as realidades são muito distintas. A gente ainda possui cidades, estados, utilizando tecnologias 3 gerações anteriores à tecnologia que a gente usa hoje num grande centro como São Paulo, Rio, Sul. Então, assim, você vê, mesmo dentro de São Paulo, se você for em determinados locais, você vai ver a utilização de uma tecnologia completamente defasada. Então, quando a gente fala em substituição da tecnologia, é a disponibilidade da tecnologia, mas o produto antigo ele não deixa de Não existir. deixa. Principalmente no Brasil. Não Ainda deixa. tem essa disparidade. Só fazendo um parênteses, que você me lembrou algo muito curioso, que não é do nosso setor, mas tem total correlação com o que você acabou de falar. Aqui atrás das câmeras até tem a Paloma aqui, nossa assessora. A gente estava falando antes de começar o quê? De marketing digital, como o custo do clique está caro. Eu tenho um amigo meu empresário que tem uma pequena rede de lojas populares, esses torras-torras da vida. E ele estava investindo uma grana grande, assim, em rede aberta, televisão aberta, canais de televisão aberta. Falei, nossa, mas você ainda vai investir tudo isso? Ele falou assim, Danilo, as pessoas ainda assistem televisão. Porque dependendo do público, da região, Sim. do acesso, o programa de TV aberta ainda é o entretenimento dessas pessoas, né? A gente numa bolha tecnológica, smartphone, internet, talvez não é a realidade ainda do Brasil todo. Imagine, então, na saúde, Sim. onde o acesso e a difusão de novas tecnologias ainda é mais lento. A disparidade que você não encontra. E a gente comentou, né? A gente trabalha para garantir, né, de novo, o apoio ao ensino, o apoio ao profissional de saúde. A gente tem plataformas gratuitas. Novamente, busque, né, Hartmann Academy para aqueles que quiserem, o nosso Instagram. A gente e muitas vezes, só que as pessoas, muitas não conseguem nem ter acesso a isso que é gratuito, porque não tem internet, não tem energia, não tem, né, a gente quando às vezes atende norte, o pessoal às vezes comenta e a gente, num primeiro momento, pode achar estranho, mas é uma realidade. Muitas vezes o atendimento é via barco, né? E para eles é absolutamente normal, você tem que fazer X horas Eu de que eu diga na logística, você tem endereço que no inverno é rio e no verão é terra, porque o rio sobe exato. e muda o endereço. Então, sim, as tecnologias vêm e vão, elas chegam para aumentar, mas o mercado brasileiro ainda existe realidade para tudo. O que a gente entende, a gente é brasileiro, então a gente entende, mas ao mesmo tempo nos deixa preocupados, né? Porque a gente espera que em algum momento a gente vai fazer, buscar, retomar isso e trazer todos para um nível de excelência, ou pelo menos garantir. Se eu posso dizer, eu entendo que a competição às vezes tem esse lado positivo, de às vezes, né, como eu disse antes, democratizar um pouco, né, o acesso a produtos. Óbvio, teremos diferentes qualidades, níveis de produto, de resultado, mas eu acho que isso traz uma vantagem. Mas, infelizmente, a realidade brasileira ainda é múltipla. Você tem ainda pessoas usando os produtos mais diversos que você pode imaginar.
Poxa, olha, o nosso episódio engrenou agora nesses 20 minutos finais, a gente abraçou tanto assunto relevante, mas chegamos ao fim, né, Leonardo? E como sempre, eu termino aqui com um bate-bola rápido, eu falo algumas palavras, você me responde um conceito, uma frase, algo que você acredita sobre isso. Uhum. E primeiro eu queria te agradecer novamente, são 6 meses tentando trazer o Leonardo aqui, pessoal, agora deu certo. Acho que foi um episódio muito educativo, onde você passou de maneira natural os valores e a visão da Hartmann. Acho que engrandeceu também o profissional de enfermagem que assiste aqui. Então eu gostei bastante do resultado e vamos lá. Olha, Primeira palavra, deixa eu ver. O PME. PME, olha, uma necessidade, né, eu acho que Brasil e qualquer mercado de saúde depende do OPME. Então, eu acho que, se eu tivesse que resumir uma palavra, uma necessidade. Eu acho que não existe mercado de saúde sem trabalhar com OPME. Relação indústria, hospital, convênio. Sentar na mesa. Né? Vou repetir o que eu falei. Eu acho que existem formas de todos trabalharem sem ninguém ser o inimigo ou estar de um lado diverso. Eu acho que todos têm potencial e eu acho que a sociedade brasileira e o mercado de saúde brasileiro vai sair ganhando se todos sentarem à mesa e discutirem em conjunto uma solução. Logística. Garantia de entrega. Eu acho que, como eu disse, logística faz parte essencial de qualquer empresa e é a garantia de que você vai entregar aquilo que você prometeu. Tecnologia. Necessidade. Eu acho que, de novo, a tecnologia está aí e a gente tem que fazer o melhor dela. E a gente tem que se valer dos avanços da tecnologia de uma forma boa, né? Não de uma forma negativa, como a gente tem muito ultimamente, mas eu acho que a tecnologia é um facilitador. Então, vou trocar de necessidade por um facilitador. E por fim, pessoas. As pessoas, as pessoas são o que move o mundo. Eu acho que não existe empresa sem pessoas, não existe sucesso sem pessoas, e não existe realização sem pessoas. Eu acho que quando você atinge um resultado é porque pessoas fizeram esse resultado. Quando você trabalha e é homenageado ou é reconhecido, é porque existem pessoas dos dois lados se encontrando para um fim. Então, eu acho que as pessoas são a razão pela qual a gente tem qualquer empresa. Não existe empresa eminentemente robotizada, sempre haverá necessidade de uma pessoa. Leonardo, é isso. Meu muito obrigado. Se quiser deixar algum recado também para Claro. a sua câmera, fica à vontade. Bom, eu agradeço, Danilo, o convite, finalmente, né? Depois de 6 meses a gente conseguiu sentar. Agradeço muito a oportunidade. Fico muito feliz de poder estar aqui, explicar um pouco para as pessoas a Hartmann, o que é a Hartmann, a essência da Hartmann, um pouco da nossa história, falar um pouco da jornada do paciente, da importância dos profissionais, da importância dos processos, da realidade, né, não só de OPME, de logística, mas da realidade da saúde no Brasil. Fico feliz, muito feliz de ter essa oportunidade, a Hartmann também de ter essa oportunidade de estar aqui representada. Então, agradeço a todos, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo, foi realmente um grande prazer. É isso aí. Você que ficou com a gente aqui até o final, meu muito obrigado. Assista aqui, clica aqui no sininho, se inscreve no canal da LogMed, porque daí assim, a cada novo episódio, você recebe a notificação e até o próximo OPMcast.